quer dizer que a teoria do evolucionismo pode ser relacionada com a criação. E até chamou atenção na matéria que ele colocou ali na Folha de São Paulo, dizendo que, deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó. Segundo o Papa, a teoria do Big Bang, que explica a origem do mundo, não se opõe à ideia de um criador divino. A evolução, diz Francisco, também requer que antes os seres tenham sido criados, Deus criou os seres humanos e permitiu que se desenvolvesse de acordo com as leis internas que deu a cada um para que alcancem a sua realização, disse o Papa. Então, professor, dá completamente para conciliar a evolução, o Big Bang, com a criação do Gênesis. É isso mesmo, meu amigo? Pois olha, amigo Tito, infelizmente, não apenas o Papa Francisco, mas muitos cristãos evangélicos têm tentado harmonizar o criacionismo com o evolucionismo. Essa tentativa é conhecida como evolucionismo teísta, ou seja, a crença de que Deus proporcionou ao planeta e ao universo as condições, diríamos assim, para a evolução. Então, de acordo com essa crença, Deus teria criado a matéria primordial e trabalhado, colocado leis físicas para que essa matéria primordial fosse evoluindo. Na verdade, isso é uma tentativa humana de harmonizar, melhor, de agradar a comunidade científica. Porque, na verdade, não faz parte da revelação bíblica a crença no Big Bang ou na macroevolução das espécies. Nós vamos dar algumas razões para isso. Em seguida, eu quero também apresentar o perigo de nós cristãos tentarmos harmonizar a fé com o macroevolucionismo. Então você perceberá que não há uma harmonia entre esses dois conceitos. Nós vamos ter que, pela fé, aceitar um ou aceitar outro. Por que eu digo pela fé? Porque cientificamente, eu e você não podemos comprovar o Big Bang. Ele é uma teoria. Cientificamente também não se pode provar a macroevolução. E cientificamente não se pode provar em laboratório que Deus criou o mundo. Então, se sairmos da Bíblia, ambas, criacionismo, macroevolucionismo, são teorias. O que nós precisamos fazer, no fim das contas, é analisar as evidências a favor e contra cada um dos modelos e, no final das contas, teremos que exercer a fé. Teremos que exercer a fé ou no poder criador de Deus, ou na teoria da macroevolução das espécies, ou exercer a fé de que Deus utilizou algum mecanismo evolutivo para criar, como se ele fosse dependente disso. Então, no fim das contas, se ficarmos apenas com a lógica humana, a fé é necessária em ambas as teorias. Você tem que ter fé para ser um macroevolucionista, porque o evolucionismo é uma teoria, e você tem que ter fé para ser criacionista, porque também é uma teoria, assim como o designer inteligente. São teorias. E em laboratório você não pode dizer 100% que uma está certa e outra está errada. Todavia, nós cremos, com base no nosso estudo, tanto da Bíblia quanto do acesso que temos às questões científicas, que o criacionismo e o designer inteligente são teorias que apresentam menos contraditórios. Nós cremos que e percebemos que tem que ter muita fé, mas muita fé mesmo, para crer que a vida evoluiu de um organismo mais simples para o mais complexo. E nós, pelo menos nós da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós não temos fé suficiente para crermos que organismos extremamente simples se tornassem extremamente complexos. Nós não temos fé suficiente para isso. Agora, vamos ao que a Bíblia diz, para você perceber que não há como aceitarmos essa declaração do Papa Francisco e de muitos outros cristãos que tentam harmonizar a existência de Deus com a teoria da evolução. O primeiro texto que eu separei se encontra em Neemias, capítulo 9, verso 6, que diz assim: Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus e tudo o que neles há,
a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Esse texto apresenta a Deus como o Criador de todas as coisas e como o mantenedor, criador e mantenedor do mundo e da vida. Ou seja, as leis naturais, como bem comentou Ellen White, escritora cristã adventista, Ellen White comenta que as leis naturais não agem por acaso cego, mas essas leis naturais, estabelecidas por Deus, agem sobre o poder e comando de Deus, que é o matemático, físico, bioquímico por excelência. Por exemplo, em Colossenses 1,17, percebemos que Cristo é uma das pessoas da divindade que está plenamente envolvido neste processo de manter a vida e a estrutura do universo. Então, Colossenses 1,17 diz assim: Ele, Jesus, é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, na linguagem bíblica não há espaço para o acaso cego. Deus cria, regula e mantém as leis naturais em funcionamento, na pessoa de Jesus Cristo, que é Criador. Um outro aspecto importante, no Salmo 33, versos 6 e 9, a criação do nosso planeta, ela é apresentada de uma perspectiva, diríamos assim, não é um termo ideal, mas vamos utilizar imediatista, ou seja, Deus cria instantaneamente as coisas pelo poder da sua palavra em organizar e criar matéria. Então vamos ver aqui o Salmo 33, versos 6 e 9, e você verá que não tem como acreditarmos em algo diferente nós que temos a Bíblia como regra de fé. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Verso 9, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Deus, pelo poder da sua palavra, fez com que se concentrasse uma quantidade absurda de energia nos átomos para que ele pudesse formar o universo. E pelo poder da sua palavra e pela sua mente inteligente, Deus criou os aminoácidos, que diríamos assim são os blocos de construção de todos os seres vivos. Os aminoácidos, por exemplo, não podem existir pelo fruto do acaso. Os aminoácidos têm o tamanho, eles se encontram numa esfera específica e possuem uma organização extremamente detalhada para formar as proteínas e ser possível existir a vida. Um Big Bang não explicaria algo tão complexo como o aminoácido e como, por exemplo, o DNA. O DNA é informação genética, é um código. E nós sabemos que a existência de qualquer código requer um codificador. Se eu disser para você que as letrinhas nesta Bíblia surgiram pela explosão de uma tipografia, você vai dizer: o coitado do Leandro está bebendo. E você vai dizer com razão. Como é que um dicionário, por exemplo, pode surgir como resultado de uma tipografia? O DNA é muito mais complexo do que qualquer livro, que qualquer outro tipo de código. Ali contém todo o código que torna possível a vida. E o Big Bang, criar esse código genético, é impossível. E para finalizar, eu gostaria de ler para você um texto de Jesus, porque Jesus Cristo, o personagem que dividiu a história, ele acreditava na literalidade do Gênesis. O Papa Francisco não acredita totalmente na literalidade do Gênesis, assim como muitos cristãos evangélicos que tentam harmonizar a criação com a evolução. Mas Jesus pensava bem diferente. Vamos ler o que Jesus diz? Eu prefiro crer no que Jesus disse, particularmente, mas respeito quem prefere crer o contrário, né? Em Mateus capítulo 19, veja o que Cristo falou, versos 4 em diante.
Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Cristo demonstrou claramente que acreditava na literalidade da criação. Ele acreditava que foi Deus quem criou Adão e Eva. Cristo acreditava na existência de Adão e Eva. Cristo acreditava num dilúvio. Porque se você ler aqui Mateus capítulo 24, Jesus Cristo menciona no capítulo 24 que nos últimos dias o mundo, a sua volta seria comparada a um dilúvio. Né? Mateus 24, 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ou seja, Cristo acreditava no relato da criação, na existência de Adão e Eva e no dilúvio. Eu prefiro crer no que Cristo disse, por Ele ser o Criador de todas as coisas e saber melhor do que ninguém como as coisas vieram a existir e por saber melhor do que ninguém se o Gênesis é literal ou não. Amigo, eu vou dizer para você qual é o perigo em você e eu aceitarmos o evolucionismo teísta. Nós podemos estar colocando certas limitações ao poder de Deus e negando a doutrina do pecado. Sabe por quê? Se o Gênesis é simbólico, então Gênesis 3, que fala da queda do homem, também é simbólico. Se Gênesis 3 é simbólico, então o pecado é simbólico. Se o pecado é simbólico, por que você e eu precisamos de um Salvador? Você está percebendo as implicações? Aceitar a simbologia dos 11 primeiros capítulos da Bíblia envolve você negar o relato da queda do ser humano e, consequentemente, a necessidade que o ser humano tem de um Salvador. Por isso, não é por acaso que um dos 3 últimos convites de Deus à humanidade em Apocalipse 14 é para que a humanidade adore a Deus no dia de sábado. Sabe por quê? Ao Deus pedir que a humanidade o adore no sábado, Deus quer preservar na nossa mente a crença de que Deus é o Criador e mantenedor de todas as coisas. E eu gostaria de ler este primeiro dos últimos 3 recados que Deus tem para a humanidade. E é por isso que a Novo Tempo tem como foco levar esse e outros recados de Deus contextualizados no Evangelho eterno para que as pessoas sejam advertidas do perigo de se afastarem de Deus e aceitarem especulações humanas. Em Apocalipse 14, 6 e 7, Deus faz um convite. Diz assim: então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz, ou seja, além do evangelho eterno, olha o recado: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui está sendo parafraseado o 4º mandamento em Êxodo 28 a 11, que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem os teus animais, nem o estrangeiro nas tuas portas para dentro. E aí no verso 11 dá a razão. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. A doutrina do sábado, longe de ser uma doutrina legalista de salvação pelas obras, é uma forma de Deus preservar na mente dos cristãos de que Ele é o Criador, que o mundo veio à existência pelo poder da sua palavra e não pela macroevolução das espécies. Que você aceite este convite de Deus para adorá-lo no seu santo dia, para que Deus preserve na sua mente
e na mente dos seus filhos que Ele é o Criador e mantenedor e que todo o mundo e toda a vida se torna possível porque Deus rege as leis naturais que Ele mesmo criou. Portanto, você vai ter que fazer uma escolha entre a macroevolução e a Bíblia. E por minha experiência de ser humano pecador, que tem problemas como você, eu recomendo a teoria bíblica do criacionismo, a afirmação bíblica quanto ao criacionismo, ela é muito mais eficaz quando o assunto se torna esperança. Quando você sabe que houve um pecado literal e que há um Salvador real, você tem mais forças para enfrentar os problemas da vida. A macroevolução não vai oferecer essa esperança para você.